Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao nosso novo curso de Crypto Algo Trading, ou seja, trading algoritmo em criptomoedas. Nesse curso, a gente vai começar do zero, então vou mostrar para vocês qual é o conceito de algorithmic trading, como é que a gente começa a entender os principais elementos que a gente precisa dominar para poder fazer as nossas aplicações de forma algorítmica, ou seja, automatizada, não é? E a primeira aula de hoje, então, a gente vai começar apenas com acesso aos dados. Tudo começa pelos dados, né? Nesse curso, eu vou assumir que vocês têm um mínimo conhecimento de Python. Existem inúmeros cursos de iniciação ao Python aí, e eu vou tentar explicar também o código que a gente vai usar de maneira que, mesmo quem não tem muita experiência, vai conseguir acompanhar a ideia geral e, obviamente, também pode reproduzir o código que a gente vai disponibilizar das aulas, né? Para as nossas aulas, esse código vai estar aqui nesse meu repositório CryptoAlgoTrading, então é github.com/fccoelho/CryptoAlgoTrading. Se você estiver acompanhando o curso, sugiro que você dê uma estrelinha aqui no nosso repositório para demonstrar a sua apreciação. Em todo caso, todo o software é open source, todas as contribuições são bem-vindas. Se você é um bom programador e quer contribuir para o material que a gente está juntando, por favor, não hesite, faça um fork do nosso repositório para os que já são ninjas e pull request com as coisas que vocês queiram contribuir. Serão muito bem-vindos. Então, vamos ao curso. Esse primeiro notebook, aliás, as nossas aulas vão estar organizadas em notebook. A gente vai lidar, eu chamei de visualizações e séries temporais. O texto desse notebook vai estar em inglês porque eu uso isso para outros tipos de aulas, enfim, que precisam ser em inglês e também para outras finalidades. Então, vocês tenham paciência, eu vou traduzindo as coisas à medida que a gente for avançando. Então, vamos lá. Nós vamos começar aprendendo como buscar dados sobre criptomoedas, como eu pego dados do mercado para o meu computador. Isso é extremamente importante porque é a partir disso que a gente vai conseguir fazer as análises que a gente queira fazer, certo? Na aula de hoje, nós vamos começar utilizando dados de uma exchange, mais especificamente uma exchange denominada Poloniex. A Poloniex não é a maior exchange, nem é a menor, é uma exchange de bastante volume, portanto ela é bem representativa do mercado de cripto em geral, e ela possui uma API pública bem simples, e por isso eu a escolhi como objeto da nossa primeira aula de Algo Trading. E eu vou mostrar para vocês como puxar os dados da Poloniex e fazer algumas visualizações. Primeiro a gente vai pegar e visualizar esses dados. Essa é o teor da aula de hoje. Nas aulas subsequentes a gente vai, obviamente, voltar nossas atenções para outras exchanges. Nós vamos ter ocasião para comparar séries de exchanges diferentes, discutindo outros temas. Então, não fiquem chateados se a sua exchange preferida não estiver sendo discutida hoje. Firme no curso e que a gente vai visitar todas as coisas que eu acho são relevantes para algo trading no mundo cripto. E se vocês quiserem sugerir temas e ideias para novas aulas, por favor, deixem nos comentários. O feedback de vocês é muito importante. Então vamos à aula. Nessa aula, como eu falei, nós vamos focar em visualizações. Para as visualizações, eu vou utilizar algumas bibliotecas de gráficos do Python. Então aqui eu tenho a Matplotlib, que vai ser usada mais ou menos implicitamente por outras, mas a estrela do pedaço aqui é a HoloViews, que é uma biblioteca relativamente nova e pouco conhecida ainda no mundo Python. Então é uma boa oportunidade para você começar a entender como é que funciona a HoloViews. Ela não é a mais simples, mas ela é bastante poderosa.
Nós vamos usar o Pandas, que é uma biblioteca para manuseio de dados, é uma das bibliotecas mais famosas no mundo de data science em geral, não só em finanças. E é bom que vocês comecem a aprender a se tornar familiares com Pandas já de cara. E por aí, vamos fazer tudo dentro de notebooks, já falei isso, né? Então, basicamente, a gente começa nossa aula de hoje. Nossa primeira célula do notebook é um import, né? Nós vamos importar essas bibliotecas. É interessante vocês notarem que eu estou importando aqui também um módulo chamado Poloniex, que eu mesmo escrevi, está lá no GitHub, né? Então está aqui a carinha dele. Basicamente é um clientezinho para a gente buscar os nossos dados na Poloniex. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é definir um tempo inicial, um tempo final para a gente buscar nossos dados. Não dá para a gente pegar todos os dados de todo o histórico das criptos de uma vez só. Vocês podem fazer isso, mas vocês vão ter que baixar em vários pedaços e depois juntar. Então o que eu vou pegar aqui eu vou pegar o máximo possível que a Poloniex me deixa pegar de uma vez só. E eu vou estar pegando um dado, um tipo de série temporal que a gente chama de OHLC. O que é OHLC? Open, High, Low, Close. Isso significa que é um conjunto de dados que contém 4 séries básicas, não só 4, tem outros, né? Que é o valor de preço de abertura, preço de mais alto, preço mais baixo e o preço de fechamento. Mas aí vocês vão me perguntar, mas Flávio, o mercado de cripto nunca abre, nunca fecha, ele é 24/7. De fato é. Então o OHLC da Poloniex, nesse caso aqui que a gente está usando, o default dele é de 5 em 5 minutos. Né? Esse é o default que eu botei aqui na minha função. De qualquer maneira, acho que é o default, agregado em 5 minutos. Então, quando eu digo que eu vou da data início para data fim, eu vou pegar em segmentos agregados de 5 minutos. Isso não é o dado mais fino que vocês podem ter, mas é um dado que é suficientemente detalhado para a gente fazer as análises que a gente quer. Mais tarde nós vamos ver em outras aulas como pegar dados mais finos, né? Ou seja, todas as negociações que aconteceram segundo a segundo, né? Então isso é interessante. Mas por enquanto vamos começar com o HLC. A nossa data de início vai ser um ano no passado, que na verdade não vai ser um ano porque existe um limite no número máximo de pontos que a Poloniex me dá. Mas eu botando um ano no passado, eles vão me dar um máximo de dados dentro dessa faixa. E a data final eu vou colocar agora, date time, now. Isso é assim que a gente puxa a data e hora atual no Python. Então, quando eu executei essa célula, eu já executei alguns minutos atrás, aqui está mostrando então que eu baixei o Ether desde 13 de 11 de 2016 até 12 de 11 de 2017 às 9h29 da manhã. Né? É claro que a nossa primeira data não vai estar em 13 de 11 de 2016, vai estar um pouco depois. A gente vai ver isso, porque a gente vai estourar o número máximo de pontos. Então ele vai sempre pegar do presente para o passado. Então se vocês entregarem para essa chamada aqui de API um período de tempo mais longo que o número máximo de pontos, ele vai te entregar sempre do presente para o passado o máximo que ele pode. Então é isso. Então se a gente pedir uma descrição da nossa tabela, nosso data frame, né? Esse é o nome técnico da estrutura de dados que a gente está usando, a gente vai ver que a gente tem essas colunas, como eu falei para vocês, open, high, low, close, né? A gente tem volume, né? Nós temos uma média ponderada, são as
as 6 colunas que vem nessa série Open, High, Low, Close do Poloniex. Outros APIs vão ter formatos diferentes. Então, a primeira coisa é você estudar qual é o formato do dado que está chegando para que você possa tê-lo efetivamente bem representado. Vamos olhar para a cara do dado. Vamos abrir mais uma célulazinha aqui. Vamos olhar para a cara do dado. Se a gente fizer aqui, ó, vamos olhar o BTC agora primeiro. BTC ponto head. Então vamos olhar as 10 primeiras linhas da tabela. Aqui é um sumário. O describe é um sumário. Se eu olhar o head, eu vou ver as 10, no caso aqui, né, são 5 primeiras linhas. Né? Então aqui eu tenho os últimos valores de close, né? Low, open, né? Interessante. Não, isso aqui não, são os últimos, são os primeiros. Estou olhando aqui o valor, 694. Então, ao contrário do Poloniex, ele bota os dados em ordem crescente temporal. Se eu quisesse ver os dados mais recentes, vamos trocar aqui de head para tail. Agora sim. Então tá aqui a última cotação, 6.465. Tá ok. Às 11h05 da manhã, e isso aqui é horário GMT, ok, gente? Muito bem. Então aqui a gente vê que a data está aqui em negrito, porque isso aqui é uma coluna índice do nosso data frame. E aqui estão os nossos dados. Perfeito. A próxima coisa que nós vamos fazer é definir uma função para carregar os nossos dados e visualizar. Isso é uma necessidade, é um pré-requisito para a gente usar o HoloViews. O HoloViews, ele tem umas visualizações dinâmicas que vão ser bem interessantes, mas para isso ele precisa ter, a gente precisa definir um feed para a função de plotagem dinâmica que ele cria. Então a gente define essa função loadSymbol, que basicamente recebe um símbolo, vai buscar nos meus dados data, esse dicionário que eu defini aqui embaixo. Basicamente ele liga os símbolos aos data frames que eu criei logo aqui acima. Perfeito? Então, uma vez que ele pega o dado, ele vai selecionar qual data frame, né, que eu quero representar. Ele vai pegar essa coluna de índice e vai transformar numa coluna normal com esse comando resetIndex. E ele vai então pedir ao HoloViews, vai retornar um objeto curva do HoloViews, que é um plot da data no eixo Y e do valor de fechamento no eixo, data no eixo X e o valor de fechamento no eixo Y. E essa curva vai ser plotada num Dynamic Map, né, com uma interface para eu selecionar o símbolo. É isso, basicamente, o que esse código faz. Vamos executar ele aqui. Né? Então, com isso, a gente vê que a gente obteve um gráfico aqui. Aqui eu tenho a curva de preços do Ethereum. E posso também trocar para Bitcoin. Então, agora vamos fazer aqui um zoom para a gente ver os últimos preços. Né? Interessante a gente ver aqui o mergulho que o preço do Bitcoin deu nos últimos dias. Né? Vamos voltar aqui um pouco. A gente pode fazer zoom com o nosso mouse. A gente pode voltar à visualização original clicando em Reset, né? Sem zoom. Demora um pouquinho. Vamos trocar para Ether. Fica mais rápido. Então essa primeira visualização que a gente fez, a gente selecionou o símbolo. A gente, na verdade, puxou duas séries, uma série para Ether, outra série para Bitcoin, e a gente pode alternar entre a visualização de uma ou de outra no nosso gráfico. E a gente fez isso com esse código que está aqui na célula 8. Muito bem, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Primeiro vamos definir aqui
mais uma opção de visualização, dizer que quando eu fizer um plot do tipo scatter, eu vou querer que ele tenha largura de 700 e cor preta, porque eu vou justamente usar ele aqui embaixo. Né? Então eu vou criar um outro objeto de mapa dinâmico que eu vou combinar o dmap, que eu já tinha criado aqui em cima, né? Com um rolling, é uma função do HoloViews que eu importei lá em cima, vocês podem conferir. Né? Eu vou fazer um rolling window do dmap. O que é isso? Eu vou fazer um alisamento com um tamanho de janela de 30. Para quem não sabe o que é isso, não dá para eu explicar aqui todos os detalhes de análise, mas vocês dão uma olhada no que é smoothing of curves, né? Ou então aplicar como você aplica uma janela móvel para alisar dados. Isso é fácil de encontrar até na Wikipedia, tranquilo. Né? Depois nós vamos fazer um outro processamento em janela móvel, que é o Rolling Outlier, usando STD, ou seja, desvio padrão, em cima do mesmo conjunto original. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente aplica uma janela móvel, a gente vai calculando uma determinada estatística numa janela que se desliza sobre os dados. Então a gente, na verdade, fazendo uma transformação contínua desses dados. E no caso dos desvios padrões, vamos calcular logo aqui para a gente ver. A gente está buscando outliers, ou seja, pontos que ficam além, provavelmente, depende da configuração dessa função, além dos 95% de densidade, da distribuição de probabilidade dos preços a cada semana, e esse outlier vai ser plotado como um ponto. Então aqui a gente vê, nessa figura para o Ether, né, que a gente tem aqui os nossos outliers em pontos pretos, nós temos a curva alisada em vermelho e a nossa curva original em azul, que é mais, vamos dizer assim, nervosa. Né? Então vamos fazer um zoom bem estreito aqui para a gente ver a cara desse gráfico. Então vamos chegar aqui pertinho, bem claro aqui. Então é o que a gente tem em azul a curva original, são todos os valores de fechamento 5 em 5 minutos, você vê que eles variam bastante. A curva vermelha é o rolling window de 30 e os pontos pretos são os outliers. De vez em quando esses são valores extremos, para baixo ou para cima. Isso é interessante, vocês podem usar esses outliers, por exemplo, para tomar decisão de investimento ou não. Né? Mas o ponto principal aqui é que com essas visualizações vocês vão ganhando mais insights sobre os dados de vocês. E aí vocês poderiam me perguntar, mas como é que isso aí é melhor do que os gráficos que eu tenho no Exchange? Em primeiro lugar, o gráfico que você tem no Exchange você não escolhe quais eles são, tem um número limitado. Aqui, se você aprender a programar, aprender a usar essas ferramentas, você faz o gráfico que você quiser e além do mais, você pode fazer com que ele se atualize automaticamente e extraia valores de interesse, como por exemplo esses outliers que a gente está extraindo aqui agora, automaticamente para você. E isso depois você vai aprender como linkar isso dentro de uma estratégia de compra e venda automatizada. Então a ideia é essa. Claro que nós vamos ter muitos e muitos e muitos passos no meio do caminho entre o que a gente está começando hoje até vocês poderem fazer investimento automatizado. Então vamos com calma, mas de qualquer maneira são os primeiros passos. A ideia é você tomar controle dos dados e poder extrair informações, as informações que você quiser, da forma que você achar mais interessante para a sua estratégia. Um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, assim, vai ser o último ponto dessa aula, é o conceito de correlação móvel, né? Que também chama de rolling correlation, né? Rolling toda vez eles usam esse termo toda vez que a gente está falando de janela móvel, como se ela estivesse rolando, como se fosse um carrinho, né? E a gente vai olhar então, como eu baixei duas curvas, Ether e BTC, vamos olhar para as correlações rolantes ou móveis, mas vamos dar um foco só nos últimos 1000 segmentos de 5 minutos, né? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, primeira coisa, a gente vai mudar aqui os parâmetros, vamos botar umas linhas, um quadriculado no nosso gráfico, esse show grid aqui. Nós vamos, então, definir uma outra função que vai fazer a correlação rolante. Então, vamos lá. A gente vai usar aqui
uma função do próprio Pandas. O Pandas ele oferece a gente uma série de análises boas de série temporal. Uma delas é correlação rolante. Na verdade, ele oferece uma série de operações em janelas móveis. Né? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente pega o data frame do Ether, pega a coluna close, é isso que está mostrando aqui, né? E vou aplicar uma janela móvel de tamanho W, que eu vou passar para ele, aqui na função, né? E em cada uma dessas janelas, vou aplicar uma correlação com quem? Com a série de Bitcoin, também na coluna close, certo? E o resultado dessa operação, dessa correlação, eu vou inserir na própria tabela do Ether, numa coluna que eu vou chamar de Core BTC, que é a correlação com BTC, Bitcoin, né? Depois eu vou também transformar, uma outra maneira aqui de transformar o índice de data em uma coluna normal, e vou retornar um objeto HoloViews Curve com os dados só dos últimos 1000 pontos, né? Como eu disse a vocês, da correlação contra a data, certo? Então vamos lá. É claro que isso aqui é só a função, né? Para ela funcionar eu tenho que chamar ela. Então eu vou chamar. Primeiro eu vou definir os valores que eu quero explorar de tamanho de janela, né? Então eu vou dizer que o insize vai ser S. Para cada S eu vou guardar o resultado da minha função rolling core para valores de janela de 10 a 60 de 2 em 2 passos. Então, depois eu vou passar esse insize para o meu holomap, função holomap, que é uma função que basicamente vai chamar essas funções para cada valor de rolling window ali, mas à medida que eu for controlando, através de um controle chamado window size. Então vamos executar essa caixinha aqui e a gente vai obter então nosso gráfico interativo, onde aqui eu comecei com window size 10, né? Então eu posso clicar aqui e aumentando a janela. Você vê que à medida que eu aumento a janela, a curva fica mais suave, né? Porque eu estou calculando a correlação dentro de cada janela. Então para cada 10, no caso aqui, para cada 58 sets de 5 minutos, né? Calculem aí quantas horas isso dá. Eu vou ter uma correlação. Então olha que interessante, né? Só para vocês não serem, isso é só uma massagem de dados. Não, vamos interpretar esse negócio aqui. Olha só, sabe o que é isso aqui, gente? Esse menos 0,6? Só para informação de vocês, correlação ela vai variar entre menos 1 e 1. Então se ela for 1, significa que as séries estão andando juntas. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. Se ela for menos 1, elas também estão andando juntas, só que quando uma sobe a outra desce, quando uma desce a outra sobe. Elas estão andando em sentidos contrários, mas muito associados. Olha que interessante. Isso aqui foi quando houve aquele mergulho ontem do preço da Bitcoin e as pessoas fugiram para o Ethereum. Então o Bitcoin caiu e o Ethereum subiu. E aqui deu essa correlação negativa, quando antes, a maioria do tempo, eles estavam com uma forte correlação positiva, quase 1 aqui, quase 0,9 eu diria aqui. Né? E hoje, eles já voltaram para a correlação positiva, foram lá em cima, né? Que é o normal, né? Que a gente tem visto na série. É normal ela ficar no domínio do positivo. Olha o zero aqui, o zero está aqui embaixo. Então agora a oportunidade de comprar uma para vender uma para comprar outra acabou. Elas agora estão andando juntas. Significa que se você achar que vai vender em uma para comprar na outra, não adianta, porque quando uma cair de preço, a outra também vai cair. Então, enquanto estiver no positivo, esquece, não é uma oportunidade. Agora é difícil você saber a hora certa, né? Mas vocês veem que calcular um gráfico de correlação móvel, ele é muito útil para você tomar decisões. Vocês veem aqui, se eu jogar uma janela um pouco mais fina, vamos jogar uma janela aqui, de 20
a gente vê que a gente teve outras oportunidades aqui onde a correlação foi negativa e foi quase tão forte como antes, mas foi muito brevemente. Isso aqui é o efeito da especulação com o Bitcoin Cash que a gente viu essa manhã, que está uma loucura, as pessoas estão... O Bitcoin Cash está com uma volatilidade bizarra, cuidado com ele, só os muito bravos devem se aventurar no mundo do Bitcoin Cash, muito cuidado. A volatilidade está louca e está sendo muito manipulada, é o que dizem. Então é isso, gente. Eu entreguei para vocês hoje uma ferramenta que permite você construir dashboards, né? Isso aqui é um elemento de um dashboard, certo? Dashboard interativo, né? Por enquanto a gente não está capturando o dado em tempo real. No futuro a gente vai fazer isso. Numa próxima aula a gente vai fazer esses gráficos interativos e ao mesmo tempo que ele vai estar, essa curva vai estar andando porque vão estar entrando novos dados continuamente, ok? Então não percam as próximas aulas do nosso curso. Eu vou parar por aqui para não ficar um negócio extremamente maçante. Eu sei que o tempo de vocês é limitado e a gente se encontra novamente no próximo curso na próxima aula do nosso curso de Algo Trading, ok? Até lá!